Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa, O Melhor a Viver. Esse programa onde nós estudamos a obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias do Suicida. É um clássico da literatura espírita e nos foi trazido pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo do escritor português suicida Camilo Castelo Branco. Mas, como nós sempre fazemos, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Liana. Que bom que você está aqui, querida. Boa tarde. Muito bem. Bom, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita. E nós temos por hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que já estão nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ouvir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, façam esta pequenina prece. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença, amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita, que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos ofereceu para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos e nos tornarmos pessoas melhores. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga presente, começa agora, nesse momento, pela web rádio Cristo Consolador, mais um programa, O Melhor é Viver, estudo do livro Memórias de um Suicídio. Ok? Muito bem. Bom, como nós sempre fazemos, não é? Para a nossa ambientação, complementar a nossa ambientação, nós lemos um poema. E nós estamos lendo os poemas do Espírito Maria Dolores, que estão neste livrinho aqui, Alma e Vida, do nosso querido Chico Xavier. O Espírito Maria Dolores ditou este lindo livro de poesias para Chico Xavier. Então, vejamos a nossa poesia de hoje. Chama-se Lembrança Íntima. Se souberes de alguém que se afastou do bem, nada digas de mal, porque não sabes se a pessoa que se complica ou se atordoa tem algo que lhe agride a limpeza mental. Se escutares na estrada que essa ou aquela criatura vive errada, abençoa, trabalha e silencia, com referência à tentação e à queda, ou a calúnia feroz que a tanta gente enreda, cada qual tem seu dia.
Se vire chaga ou lama, cala-te, faz o bem, asserena-te e ama. Planta alegria e paz, de tolerância e amparo no caminho, ou do braço leal de algum vizinho. Eu preciso e também precisarás. Lembra a fonte que passa a empregar-se de todo, por mais se lhe arremesse pedra ou lodo. Ei-la fazendo o bem, seja onde for, recorda, alma querida, que o próprio Deus, o Pai e excelso autor da vida, não despreza ninguém. Que lindo, né? Sempre lindos os poemas de Maria Dolores, sempre lindos e sempre nos fazem pensar bastante, né? Algumas vezes estamos vivenciando momentos difíceis em nossas vidas e ao ler um poema desse, algo nos toca, né? Parece que foi escrito exatamente para nós e para o momento que estamos vivendo, né? Exatamente. Bom, nós vamos hoje dar prosseguimento, conforme vocês estão vendo aí na nossa faixinha que está correndo aí no rodapé do nosso vídeo, né, da nossa tela, que vamos dar prosseguimento ao capítulo de número 5, onde o espírito Camilo vai nos relatar a causa da sua cegueira no século XIX. Né? Então, nós já começamos essa leitura e hoje vamos dar prosseguimento a ela. Eu vou voltar um pouquinho à leitura da última semana para que nós possamos pegar o fio da meada, ok? Então, vamos lá. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em ligar seu destino ao dele, pelos vínculos sagrados do matrimônio, deixando a aldeia, afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz, prevalecendo-se para a traição infligida aos meus sentimentos e dignidade do segredo dos nossos projetos, porquanto nossos pais tudo ignoravam a nosso respeito. Enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar, insuportáveis torturas morais, tive desde então um futuro irremediavelmente comprometido para aquela existência, falindo nos motivos para que reencarnei, olvidando conselhos e advertências de abnegados amigos, em vista da inconformidade e da revolta que eram o apanágio da minha personalidade. Jurei ódio eterno a ambos. Rancoroso e despeitado, desejei-lhes toda sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança compeliam minha mente a sugestões contumazes de maldade, tornando minha existência num inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças. Minha aldeia tornou-se-me odiosa. Por toda parte, por onde transitasse, era como se defrontasse a imagem graciosa de Magda, com suas tranças negras baloiçando ao longo do corpo. A saudade inconsolável apoucava-me o ser, humilhando-me profundamente. Envergonhava-me ante a população local pela traição de que fora vítima. Supunha-me ridicularizado, apontado por antigos companheiros de folguedos, acreditando girar o meu nome em torno de comentários chistosos, pois muitos havia que descobriram o meu segredo. Perdi a atração pelo trabalho. O campo se me tornou intolerável por humilhar-me ante a recordação do faceiro aspecto do rival que me arrebatara os sonhos de noivado. Em vão, compassivos amigos aconselharam-me a escolher outra companheira
a fim de associá-la ao meu destino, advertindo-me de que o fato que tão profundamente me atingira seria coisa vulgar na vida de qualquer homem menos rigoroso e irascível. Atente e exageradamente sentimental, porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações, encerrando no coração revoltado a saudade do curto romance que me tornara desditoso. Então, sussurraram novamente ao meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio. Acolhi-as agora com alvoroço, disposto a me não deixar embair pelas cantilenas, fosse de quem fosse, encontrando grande serenidade e reconforto a ideia de servir a igreja, enquanto levasse a prosseguir, a progredir minha mínima condição social. Não seria certamente difícil se recursos financeiros escasseavam, havia um nome respeitável e parentes bem vistos que me não negariam auxílio para a realização do grande intento. Escorei-me ainda na impetuosa esperança de vencer, de ser alguém, de subir, fosse por que meio fosse, contando que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder, fazendo-o curvar-se diante de mim, ao mesmo tempo de que qualquer modo humilhasse Maria Magda, obrigando-a a preocupar-se comigo, ainda que apenas para me odiar. Que tristeza, né? Que tristeza os sentimentos desse nosso irmão. Mas vejamos agora o que irá acontecer. A morte de meu venerando genitor simplificou a realização de meus novos projetos. Afastei as razões apresentadas por minha mãe, tendentes a me deterem na direção da propriedade, substituindo o braço forte que se fora. Inquietação insopitável desvairava meus dias. Ideias luminosas firmavam em meu cérebro em estado permanente de agitação e angústia. Estabelecendo-se um complexo em meu ser, difícil de solucionar no decurso de apenas uma existência. Seguidamente, presa de pesadelos alucinatórios, sonhava noites a fio que meu velho pai, assim outros amigos falecidos, voltavam do túmulo a fim de me aconselharem, a deter-me na pretensão adotada com vistas ao futuro, preferindo o consórcio honesto com alguma de minhas companheiras de infância, pois era esse o caminho mais digno para facultar-me tranquilidade de consciência e ventura certa. Então, o que nós estamos vendo aqui? Né? Ele tomou-se de ódio e desejo de vingança contra a moça Maria Magda e contra o seu esposo Jacinto, porque ele era apaixonado pela Maria Magda, haviam acordado secretamente, né, em se casar. Ninguém sabia, mas eles dois sabiam. Mas ela, quando conheceu Jacinto, realmente se apaixonou e acabou se casando com o rapaz. E ele não perdoou isso, né? Não perdoou, e aí começou a arquitetar planos de vingança. Mas, para conseguir realizar a sua vingança, ele precisava ter poder e dinheiro. E, novamente, voltou a ter a ideia de se tornar sacerdote. Porque, dessa forma, inclusive naquela época, não é? Onde a igreja tinha um poder absoluto, ele poderia, de alguma forma, se sobrepor à importância de Jacinto e, assim, poder se vingar dos dois, né? Isso veio a colaborar a morte do seu pai, né? Que facilitou a que ele concluísse, né, os seus planos de deixar a fazenda. Ele não queria ficar na fazenda. Então, a morte do pai, de uma certa forma, facilitou. E ele quis, então, deixar a fazenda.
antes de deixar a fazenda por ele, ele tinha muitos sonhos, né? Sonhos nos quais ele via o pai, né? E outras pessoas que já estavam desencarnadas também aconselharem-no a deixar aquilo de lado, procurar uma boa moça da aldeia, se casar e constituir família e seguir uma vida honesta e correta. Porém, ele não seguia essas orientações. Nós observamos aí que, durante o desprendimento do sono, ele foi muito orientado, né? Muito orientado por seu pai e por outros amigos espirituais que queriam fazer com que ele desistisse daquela terrível ideia de vingança, né? Mas ele não ouviu as advertências dos amigos espirituais, embora tenham repetido, né, as mesmas orientações por muito tempo nos seus sonhos, né? Mas ele não quis ouvir. Mãe do ressentimento por Magda, incompatibilizando-me com novas tentativas sentimentais, desfazia rapidamente as impressões tentadas a meu favor pelos veneráveis amigos espirituais que desejavam impedir praticasse eu novos e deploráveis deslizes frente à lei da providência. Ou seja, ele tinha tanto ódio, tanto despeito, né? Tanto ressentimento pela Magda, que todos os esforços dos amigos espirituais para que ele abandonasse aquela ideia de vingança não surtiram efeito. Fiz-me sacerdote com grande facilidade. A Companhia de Jesus, famosa pelo poderio exercido em todos os setores das sociedades regidas pela legislação católico-romana, e pelos feitos e realizações que nem sempre primaram pela obediência e o respeito às recomendações do excelso patrono, de cujo nome usou e abusou, proporcionou-me auxílios inestimáveis, vantagens verdadeiramente inapreciáveis. Ou seja, ele se formou sacerdote e foi ser membro da terrível Companhia de Jesus, né? Que exercia um poder muito grande em todos os setores das sociedades onde a Igreja, a legislação católica romana tinha preponderância, né? Instruí-me brilhante e rapidamente à sua sombra, como tanto almejara desde a infância. Absorvia sequioso o manancial de ilustração que me ofertavam na comunidade ao observarem minhas ambições frementes, fácil instrumento que seria eu para se amoldar sob o férreo domínio de suas garras. Ou seja, a Companhia de Jesus, infelizmente, era uma instituição da Igreja Católica muito terrível, né? Muito terrível. E ele se amoldou facilmente aos desejos e aos objetivos dessa instituição religiosa. Era como se minha inteligência apenas recordasse do que era dado a aprender, tal o poder de assimilação que em minhas faculdades existia. Minha gratidão, por sua vez, não conheceu limites. Prendi minha companhia com todas as forças de que dispunha minha alma ardorosa. Obedecia aos superiores com zelo fervoroso, servindo-os a contento, indo mesmo ao encontro dos seus desejos. Os interesses da Igreja, como do clero, da organização em foco, aprendi a respeitar e servir acima de todas as demais conveniências, fossem quais fossem, tal como bem assentaria a um verdadeiro jesuíta. Então, nós vejamos aqui que ele, né, astutamente,
se tornou um dedicado jesuíta, né? Um dedicado membro da Companhia de Jesus, fazendo tudo aquilo que os seus superiores lhe mandavam e até mesmo adivinhando os seus pensamentos, né? Ele era um homem inteligente, tinha facilidade de aprender, aprendeu tudo sobre a Companhia de Jesus e ele fazia exatamente tudo o que eles queriam. Não me referirei à causa divina, não exposei, dela não cogitando a fim de edificar minha alma com as claridades da justiça e do dever. Tampouco aprendi a amar a Deus ou a servir o Mestre Redentor no seio da comunidade a que me filiara. Ou seja, ele só fazia obedecer aos homens, aos seus superiores da Companhia de Jesus. Ele não tinha o menor interesse, ele não amava Deus, não amava Jesus, ele não amava a ideia que existia como escudo dos atos da Companhia de Jesus, que era justamente as claridades da justiça e do dever segundo os ensinamentos do Cristo. Ou seja, lamentavelmente, ele, como membro dessa instituição Companhia de Jesus, ele não tinha religiosidade. Ele não aprendeu a exercer o amor, muito pelo contrário. Ele só usava digamos assim, esse escudo do nome de Jesus, né, para atender aos interesses mesquinhos dos seus superiores na instituição religiosa. Mas essa instituição religiosa efetivamente não vivia os ensinamentos do Mestre Jesus. Era uma instituição terrível, né? Terrível, a qual ele servia com toda a dedicação. Certamente que na Companhia de Jesus existiam servos eminentes cujos padrões de desempenhos cristãos poder-se-iam equiparar ao dos primeiros obreiros do apostolado messiânico. Com esses, todavia, não me solidarizei. Não os conheci, nem suas existências lograram interessar-me. Da poderosa organização religiosa que foi a Companhia de Jesus, eu apenas desejava a posição social que ela me podia proporcionar, a qual me compensasse da obscuridade do meu nascimento. Da obscuridade do meu nascimento, como os deleites do mundo, as loucas satisfações do orgulho, das ambições inferiores, das vaidades soezes, já que o perjúrio da noiva idolatrada cerceara meus nascentes projetos honestos. Ou seja, ele coloca aqui que na Companhia de Jesus existiam, né? Existiam também religiosos verdadeiros, religiosos bons e dedicados. Porém, desses ele não se acercou. Ele não quis saber desses religiosos que eram verdadeiramente dedicados. Ele quis se acercar daqueles que, como ele, só viam na instituição religiosa uma forma de poder, né, e projeção social e alcance de riqueza, né? Como uma forma de levar os ensinamentos de Jesus e de consolo às pessoas, isso ele não via, né? Esses religiosos que existiam, que eram bons na Companhia de Jesus, desses ele não tinha interesse nenhum de se aproximar. Eram para ele totalmente indiferentes, né? Vamos cumprimentar aqui a nossa Magali. Boa tarde. Vim só deixar uma boa tarde. Boa tarde, Magali. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Continuando. Assim sendo, isto é, a fim de todo esse detestável capital lograr adquirir, servir com zelos frenéticos as leis da Inquisição. Exatamente, né? Exatamente. Ele estava vivendo o
período pleno da Inquisição Espanhola, que foi a mais terrível de todas. Né? Persegui, denunciei, caluniei, intriguei, menti, condenei, torturei, matei. Denunciaria meu próprio pai, tal a demência que de mim se apossara, levando-o ao tribunal como agente da reforma, se protegido pela misericórdia celeste, não tivesse ele entregado antes a alma ao Criador. Não fazia, porém, propriamente com requinte de maldade. Meu intento era servir os superiores, engrandecer a causa da companhia, provar com dedicação imorredora e incondicional a gratidão que me avassalara, a alma apaixonada pelo amparo que me haviam dispensado. Fui eu mesmo vítima da mesma instituição, porque, reconhecendo-me submisso, penhorado pelos favores recebidos, exploravam os chefes maiores tais sentimentos, induzindo-me à prática de crimes abomináveis, certos da minha impossibilidade de ter diversas. Se, ao invés desta, eu optasse por alguma comunidade franciscana, ter-me-ia certamente educado, transformado-me numa alma de crente incapaz de práticas danosas. Pelo menos ter-me-ia habituado à honradez dos costumes, ao respeito ao nome do Criador, ao interesse pelas desgraças alheias, pensando em remediá-las. A companhia de Jesus, no entanto, malgrado o nome excelso do qual se valeu, a fim de inspirar-se, converteu-me em réprobo, uma vez que me aliciei justamente ao departamento político-social, que tantos abusos cometeu no seio das sociedades em nome da religião. Que triste, não é? Ele está dizendo que se ele tivesse optado pela ordem dos franciscanos, ele teria se tornado uma pessoa melhor. Porém, ele optou pela poderosa companhia de Jesus. E ele fez muitas iniquidades. Ele mentiu, caluniou, torturou, matou. Em nome da Inquisição e da Companhia de Jesus. E ele diz também que de uma certa forma, os seus superiores, por saberem como ele era grato à Companhia de Jesus e como ele estava disposto a fazer qualquer coisa para agradecer que ele havia recebido da Companhia de Jesus, eles sempre, de uma certa forma, o incumbiam das tarefas mais ignominiosas. Né? E ele cumpria. E ele fazia. Dessa forma, se endividando cada vez mais com a lei divina. Ele que era um religioso, que deveria tratar as pessoas com amor, com respeito, ampará-las e protegê-las, era, na verdade, um verdadeiro carrasco, um monstro sanguinário, torturador, perverso. E, lamentavelmente, não apenas ele, mas como todos os demais iguais a ele, nessa infeliz chamada Companhia de Jesus, se escondiam atrás do venerando nome do Mestre Jesus para cometer todas estas iniquidades. Né? É muito, muito triste que esses espíritos tenham feito isso. E nós vemos, infelizmente, ainda hoje, algumas pessoas que se escondem atrás do nome de Deus, do nome de Jesus, né? Do nome de espíritos bondosos para fazerem coisas erradas. É muito triste isso. Né? Muito triste.
Vamos cumprimentar a nossa querida Zanise. Oi, Zanise, tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Continuemos aqui. Durante muito tempo, esqueci aqueles que me haviam atraiçoado. Não os procurei, não me importou o destino que tinham tomado. A verdade é que se transferiram para a Holanda, onde Jacinto de Ornelas se incumbira de certa missão militar. Mas um dia, o acaso me pôs novamente na presença deles. Haviam já passado 15 longos anos que sua execrada visita à mansão de meus pais convertera meu coração sentimental em fornalha de ódio. Ou seja, ele, durante muito tempo, ele não soube mais nem da Magda nem do Jacinto. Na verdade, eles haviam se mudado para a Holanda. E ele nunca mais soube deles. Porém, 15 anos depois, eles voltam a se encontrar. Os deveres profissionais que o tinham afastado da pátria, agora o faziam retornar, gozando de excelente conceito, até mesmo nas antecâmaras reais, desfrutando invejável posição social. Ao vê-lo, obrigado a apertar-lhe a mão em certa cerimônia religiosa, fi-lo como a um estranho, sentindo, não obstante, que o coração fremia em meu peito, enquanto a antiga rivalidade, as doridas angústias experimentadas no passado, fervilhavam, tumultuosas à sua vista, prevenindo-me de que, se o sentimento de amor por Maria Magda desaparecera, sufocando-me na vergonha do perjúrio indigno, no entanto, a chaga aberta, então sangrava ainda, clamando por desforras e represálias. Ou seja, 15 anos depois, o Jacinto de Ornelas retorna da Holanda para a Espanha e eles acabam se encontrando numa cerimônia religiosa. Ele cumprimenta o Jacinto, né, como se não o conhecesse, mas ele, obviamente, o reconheceu. O Jacinto retornou cheio de glórias, né, de sua estada na Holanda, inclusive bem relacionado, bem quisto na corte. Mas, quando ele voltou a ver o Jacinto, todo aquele ódio, né, que ele sentia, todo aquele despeito, aquele desejo de vingança se reacendeu dentro dele. Ele diz que não mais sentia amor por Maria Magda, mas o ódio, o despeito pelo que havia acontecido há mais de 15 anos atrás, né, reacenderam em seu peito. E ele voltou a sentir o mesmo desejo de vingança contra o Jacinto. Procurei observar a vida de tão odiado varão, seus passos de adepto da reforma, seu passado como seu presente, o que fazia, o que pretendia, como vivia, o grau de harmonia existente no lar doméstico e até as particularidades de sua existência, graças ao experimentado corpo de espiões que me ficava às ordens, como bom agente do santo ofício que era eu. Ou seja, ele começou a espionar a vida do Jacinto e da Magda. Ele sabia que o Jacinto era simpatizante da reforma, o que era extremamente perigoso naquela época, né? E ele, como era um agente da Inquisição, ele tinha muitos espiões. E os muitos espiões que estavam a seu serviço começaram, né, a espionar toda a vida do Jacinto, da Magda e informar ele. Jacinto de Ornelas era feliz com a esposa e amavam-se terna e fielmente. Tinham filhos, aos quais procuravam educar nos preceitos de boa moral.
Maria Magda, dama formosa e cortejada, que se impunha na sociedade por virtudes inatacáveis, apresentava a beleza altiva e digna das suas 33 primaveras. E desorientado, enlouquecido por 1000 projetos nefastos e degradantes ao vê-la pela primeira vez, depois de tantos anos de ausência, senti que não a esquecera, como a princípio supusera, que a amava ainda, para a desventura de todos nós. Ou seja, os espiões dele, né, disseram que eles eram um casal harmonioso, um casal correto, um casal que se amava, tinham os filhos que eles educavam dentro da moral e dos bons costumes. Né? A Maria Magda era uma mulher agora com 33 anos, respeitável, digna, né, dentro da sociedade. E ele, quando a reviu, depois de tanto tempo, descobriu que ele não havia deixado verdadeiramente de amar. Né? E acreditou, né, que estava amando novamente e tudo voltou, né, na sua mente, infelizmente. A antiga paixão, a custo sopitada pelo tempo, irrompeu, porventura ainda mais ardente, desde que comecei a vê-la novamente, todas as semanas, praticando ofícios religiosos numa das igrejas da nossa diocese, como boa católica, que desejava parecer, a fim de ocultar as verdadeiras inclinações reformistas que animavam a família toda. Obviamente que os protestantes, sendo tão perseguidos, não é, pela Inquisição, eles tinham que fingir ser católicos, não é, para fugir à perseguição da Inquisição. E a Maria Magda, juntamente com sua família, frequentava a igreja. E nos ofícios religiosos, né, ele, né, sempre havia, cada vez que ele havia mais, ele se apaixonava por ela. Ok? Oi, Ângela, boa tarde. Que bom que você está aqui, né? E aí, continuando. Desejei atraí-la e cativar agora as atenções amorosas negadas outrora. E, sob a pressão de tal intento, visitei-a, oferecendo préstimos e me desfazendo em amabilidades. Não consegui, todavia, não obstante as visitas se sucederem. Recrudesceu em meu seio o furor sentimental, compreendendo-me totalmente esquecido, tal como a erupção inesperada e violenta de vulcão adormecido desde séculos. Ou seja, aquela paixão por ela, né, tornou-se ainda maior, em virtude do fato de que ela não estava nem aí, não recordava dele, né? E essa paixão enlouquecida dele ficou ainda pior. Ele diz aqui como se fosse um vulcão em erupção. Tentei cativá-la ternamente, rojando-me em 1000 atitudes servis, apaixonadas e humilhantes. Resistiu-me com dignidade, provando absoluto desinteresse pelo afeto que lhe depunha aos pés, como também pelas vantagens sociais que eu lhe poderia fornecer. Experimentei suborná-la, levando-a a compreender o poder de que dispunha, a força que o hábito da companhia de Jesus me proporcionava no mundo todo, o acervo de favores que lhe poderia prestar ao marido, até mesmo garantias para exercer a sua fé religiosa, pois eu saberia protegê-los contra as repressões da lei, desde que concordassem em aquecer aos meus ansiosos projetos de amor. Ou seja,
Ele estava oferecendo para ela 1000 vantagens desde que ela cedesse aos seus impulsos menos felizes. Né? Repeliu-me, no entanto, sem compaixão nem temor, escudada na mais santificante fidelidade conjugal, por mim apreciada até então. Deixando-me, aliás, convencido de que, mais do que nunca, se escancarara supremo abismo entre nossos destinos, que eu tanto quisera unidos para sempre. Ou seja, embora ele tivesse oferecido 1000 vantagens para ela, ela se manteve fiel ao marido e o repeliu, né? Mantendo a sua fidelidade conjugal. Ora, Jacinto de Ornelas e Ruiz, que fora conhecedor da paixão que me infelicitara a existência, agora, vendo-me assediar no lar com atitudes amistosas, percebeu facilmente a natureza dos intentos que me animavam. O marido dela, que sabia da paixão dele pela esposa, né, lá no passado, quando ele começou a assediar, frequentar constantemente a casa dele, o marido percebeu logo o que estava acontecendo, né? Eu, aliás, não procurava dissimulá-los. Agia, ao contrário disso, assintosamente, dado que a pessoa de um jesuíta, e ainda mais oficial do Santo Ofício, era inviolável para um leigo. Posto ao corrente dos fatos pela própria esposa, que junto dele procurava forças e conselhos a fim de resistir às minhas insidiosas propostas, encheu-se de temor, desacreditado dos laços de parentesco. E, concertando entendimentos e resoluções com os seus superiores, preparou-se a fim de deixar Madrid, buscando refúgio no estrangeiro, para si próprio como para a família. O marido dela, né, vendo a situação e vendo que seria muito difícil conseguir se livrar do assédio daquele homem tão poderoso, procurou conseguir uma transferência dele da família para o estrangeiro. Descobriu, porém, a tempo. Viver sem Magda era tortura que já me não seria possível suportar. Eu quisera antes tornar-me desgraçado, ainda que desprezado por ela com descaso, porventura mais chocante. Quisera mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração, mas que a tivesse ao alcance dos meus olhos, que a visse frequentemente, que a soubesse junto de mim, embora que em verdade separados estivéssemos por duras e irremediáveis impossibilidades. Ou seja, o marido queria a transferência, queria sair da Espanha. E pediu isso aos seus superiores, mas ele descobriu antes. E ele não iria permitir que isso acontecesse, né? Porque ele preferia até ter todo o ódio da Magda com relação a ele, né? Mas ele queria poder vê-la sempre. Ou seja, uma paixão completamente desvairada, né? Enlouquecida. Desesperado, pois, desejando o inatingível por qualquer preço, denunciei Jacinto de Ornelas como huguenote ao Tribunal do Santo Ofício, pensando livrar-me dele para melhor apossar-me da esposa. Provei com fatos a denúncia, livros heréticos em relação à Virgem Mãe, que sempre foram armas terríveis nas mãos dos denunciantes para perderem vítimas das suas perseguições, espantalhos fabricados, não raramente, pelos próprios que ofereciam a denúncia. Farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha, inteligências com adeptos dispersos pelo país inteiro, como pela França, sua ausência sistemática do confessionário, os próprios nomes dos filhos que lembravam a Alemanha e a Inglaterra, mas não a Espanha, e cujos registros de batismo não pôde apresentar, alegando haverem sido realizados na Holanda,
as importantes cerimônias, tudo provei, não porém por zelo à causa da religião, que eu pudesse considerar digna de respeito, mas para me vingar do desprezo que, por amor dele, Maria Magna me faltava. Ou seja, o que ele fez? Ele denunciou, então, o marido da Maria Magna como protestante. Apresentou uma série de situações, de fatos, né? Uma série de coisas para embasar a sua denúncia. Né? Embasar a sua denúncia. E nós sabemos que, para a Inquisição, não era necessário que existissem realmente provas. Né? Muitas provas eram forjadas, como ele mesmo diz aqui, em certo livro sobre Maria de Nazaré, que os próprios denunciantes preparavam para dizer que aquelas pessoas tinham aqueles livros e haviam escrito aqueles livros. Ou seja, as provas, né, os julgamentos da Inquisição eram todos forjados, eram todos muito falsos, né, muito manipulados, de acordo com os interesses da Inquisição. Dificilmente conheço algum caso, né, ou nós talvez consigamos descobrir na história algum caso de alguém que tenha sido denunciado à Santa Inquisição, e que tenha conseguido se livrar da acusação. Em geral, quando a pessoa era acusada, denunciada, não tinha jeito. Né? Não tinha jeito. A Magali está tendo problemas aqui com a internet dela. Diz que mais tarde irá ouvir na íntegra. Ok, Magali, sem problemas, querida. Às vezes acontece, né? Bom, vamos continuar. Uma vez preso aí, ele mandou prender o Jacinto, né? Uma vez preso e processado, Jacinto foi-me entregue por ordem de meus superiores, os quais me não puderam negar a primeira solicitação que no gênero eu lhes fazia, dados os bons serviços por mim prestados à instituição. Ou seja, o Jacinto foi preso, processado, e ele pediu que o Jacinto ficasse sob guarda dele. E, como ele nunca havia pedido nada aos seus superiores, e diante de todos os serviços prestados, os superiores facilmente concordaram em lhe entregar a vida do Jacinto. Né? Conservei-o desde então no segredo de masmorra infecta, onde o desgraçado passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis, inconcebíveis à mentalidade do homem odiado, educado sob os auspícios de democracias que, embora bastante imperfeitas ainda, não podem permitir compreensão exata da aplicação das leis férreas e absurdas do passado. Nele se vê a revolta que me estorcia o coração, em me sentindo preterido pela mulher amada em seu favor. Meu despeito inconsolável e o ciúme nefasto que me alucinara desde tantos anos inspiraram-me gêneros de torturas ferazes às quais eu aplicava, possuído de demoníaco prazer, recordando as faces rosadas de Maria Magda que eu não beijara jamais, as tranças ondulantes cujo perfume não fora eu que aspirara, os braços cariciosos e lindos que a outro, não eu, que a ele, haviam ternamente prendido de encontro ao coração. Cobrei infame satanicamente a Jacinto de Ornelas e Ruiz, na sala de torturas do Tribunal da Inquisição em Madrid, todos os beijos e carícias que me roubaram, daquela a quem eu amara até a loucura e ao desespero. Fiz que lhe arrancassem as unhas e os dentes, que lhe fraturassem os dedos e deslocassem os pulsos, que lhe queimassem a sola dos pés até chagá-las, mas lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas sobre brasas, que lhe açoitassem as carnes, retalhando-as, e tudo a pretexto de salvá-lo do inferno, por haver anatematizado
obrigando-o a confissões de supostas conspirações contra a Igreja, sob cujo nome me acobertei à prática de belezas. Que terrível, meu Deus, que terrível. Quantas torturas o pobre Jacinto passou. Que coisas terríveis aconteciam nos coroas da Inquisição, sobretudo da Inquisição espanhola. Presa de enlouquecedoras inquietações, Magda procurou-me. Suplicou-me por entre lágrimas trégua e compaixão. Lembrou-me sua qualidade de parente próxima como a qualidade de Jacinto, também parente. Os dias longínquos da infância encantadora, desfrutados no doce convívio campestre entre as alegrias do lar doméstico, protegido ambos pela intimidade de quase irmãos. Cínico e cruel, respondi-lhe interrogando se fora pensando em todos aqueles detalhes inefáveis de nossa juventude, que consigo mesma eu certamente com Jacinto, consertar a traição abominável que me infligiu. Ou seja, a pobre da Magda, desesperada, procurou por ele, pedindo compaixão para o marido. Compaixão para o marido. Pedindo que, em nome do parentesco que existia, do tempo da juventude dele, da infância, que ele tivesse compaixão do marido dela. Né? E ele jogou na cara dela que ela tinha tido o mesmo pensamento quando ele caiu. Falou-me dos filhos que ficariam à mercê de duríssimas consequências com o pai acusado pelo Santo Ofício, e ainda mais se viesse ele a morrer em vista do encarceramento prolongado, concluindo por suplicar, banhada em pranto, a vida e a liberdade do marido, como também a minha proteção, a fim de se refugiarem na Inglaterra. Falei, então, após lançar-lhe em rosto o odioso fel que extravasara de minha alma, vendo-a à mercê de minhas resoluções. Terás de retorno teu marido, Maria Magda, mas sob uma condição, da qual não abrirei mão jamais. Entrega-te, sê minha. Consente em aliar tua existência à minha, ainda que ocultamente. Então restituirei, sem mais incomodar. Ou seja, ele disse que iria devolver o marido a ela e permitir que eles se refugiassem na Inglaterra se ela se entregasse a ele. Se ela fosse sua amante, né? Ocultamente. Relutou a desgraçada ainda durante alguns dias. Todos os arrazoados que uma dama virtuosa, fiel à consciência, aos deveres que lhe são próprios, poderia conceber, a fim de eximir-se a prevaricação. Minha antiga noiva apresentou a minha sanha de conquistador desalmado e inescrupuloso por entre lágrimas e súplicas, no intuito de demover-me da resolução divina. Mas eu me fizera irredutível e bárbaro, tal como ela própria, quando outrora lhe suplicara, desesperada, ao me reconhecer abandonado, que se amerceasse de mim, não atraiçoando meu amor a benefício de Jacinto. Aquela mulher que eu tanto amara, que teria feito de mim um esposo escravo e humilde, tornara-me feroz, com perjúrio em favor de outro. Levantaram-se, então, das profundezas do meu ser psíquico as remotas tendências maléficas que, em Jerusalém, no ano de 33, me fizeram condenar Jesus de Nazaré. Em favor da liberdade do bandoleiro Barrabás. Aliás, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes que me levavam a desejar a ruína de Magda. E enquanto o casal execrado sofria o drama pungente
que o homem moderno não compreende senão através do colorido da lenda, eu me rejubilava com a satisfação de vencê-la, despedaçando-lhe a felicidade que incomodava meu orgulho ferido. Quando, alguns dias depois do nosso entendimento, a desventurada noiva da minha juventude, descendo a sala de torturas, contemplou o espectro a que se reduzira seu belo oficial de mosqueteiros, não mais trepidou em aceder aos meus ignóbeis caprichos. Eu a conduzira até ali, propositadamente, a título de visitá-lo, observando que sua relutância ameaçava prolongar-se. Ou seja, diante da relutância da moça em se entregar à sua sanha para poder libertar o marido, ele então resolveu levá-la ao calabouço, à masmorra, a título de visitar o marido, para que ela visse o estado em que o marido dela estava. Para suavizar os sofrimentos do marido, furtando as torturas diárias que o extenuavam, a fim de conservar aquela vida que era ela preciosa sobre todos os demais bens, e a qual minha sanha assassina ameaçava exterminar, a infeliz esposa curvou-se ao algoz, imolou-se para que de seu sacrifício resultasse a libertação, a vida do pai dos seus filhos muito queridos. Ou seja, para evitar que o marido continuasse sendo torturado diariamente por aquele monstro que ela acabou cedendo aos seus desejos. Não obstante, meu despeito exasperou-se com o triunfo, pois mais do que nunca reconheci-me execrado. Eu pretendera convencer Magda a associar-se para sempre ao meu destino, embora lhe concedendo o retorno do esposo. Ela, porém, que se sacrificar às minhas exigências, intentando salvar-lhe a vida, não pudera ocultar o desprezo, o ódio que minha desgraçada pessoa lhe inspirava, o que finalmente me provocou o cansaço e a revolta. Detive-me, então, exausto de lutar por um bem inatingível e renunciei aos insensatos anelos que me alimentavam. Mas, ainda assim, sinistra vindita engendrou-se em meu cérebro, inspirado nos poderes do mal, a qual, realizada com requinte da mais detestável atrocidade, que pode afluir das profundezas de um coração tarjado de inveja, de despeito, de ciúme, de todos os vis testemunhos da inferioridade em que se refocila, deu causa às desgraças que há 3 séculos me perseguem o espírito, como sombra sinistra de mim mesmo, projetada sobre o meu destino. Desgraças que os séculos futuros ainda contemplarão em seus dolorosos equilíbrios. Ou seja, embora Maria Magda, para salvar o esposo, tenha decidido aceitar se submeter aos caprichos, aos desejos insanos daquele homem depravado, ele acabou não concluindo os seus intentos, porque o desprezo, o ódio, o nojo que ela demonstrou por ele foi tão grande que ele não conseguiu, né, concluir o seu intento e resolveu libertar o marido, né, deixar a família embora. Porém, em virtude do ódio, do ciúme, da revolta, de tudo aquilo que ele estava sentindo naquele momento, ao ver que nada mudaria a opinião da Maria Magda com relação a ele, que ela não ficaria com ele nunca, o seu ódio ficou ainda maior. E ele, então, resolveu fazer alguma coisa terrível, como epílogo de todas as atrocidades que ele havia feito com aquele pobre homem, né? E essa atrocidade terrível iria perseguir ao longo desses... Isso aconteceu há 3 séculos atrás, né?
isso iria persegui-lo ainda por muito tempo. Muito triste, né? Muito triste, lamentável. As coisas a que os espíritos, as coisas terríveis que os espíritos engendram, né, nos seus desvarios e que os tornam infelizes por muitos séculos. Que terrível, meu Deus, que terrível. Bom, chegamos ao final do nosso programa de hoje, né, com muitas revelações marcantes, terríveis, né? Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima tarde e até a próxima semana. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.